Evangelho, domingo da segunda semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão, para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o segundo domingo do tempo do Advento nos fala a respeito da conversão e nos apresenta a pessoa de João Batista. Hoje temos o início do Evangelho de São Marcos como o texto no qual a Santa Liturgia nos introduz na beleza dessa segunda semana, é o chamado à conversão, e a olharmos para João Batista. Marcos, ao escrever para a comunidade dos cristãos, focaliza o início do seu Evangelho com muita intensidade sobre a verdade a ser anunciada. Eis o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O objetivo de Marcos é que todos os cristãos que vão tomar o seu texto nas mãos tenham a clara consciência de que o tempo da vinda do Messias e o acontecimento da presença do Filho de Deus no meio de nós se deu. Então o Evangelho, ele marca esse acontecimento. O Messias, o Filho de Deus, está no meio de nós. E aí, se olhamos a celebração da Imaculada e recordamos a nossa meditação, vamos compreender com clareza que diante de solene presença, diante da vinda do nosso Deus no meio de nós, é necessário que o nosso coração se prepare para recebê-lo. Quando uma pessoa importante ou quando uma pessoa muito cara vem visitar a nossa casa, vem nos visitar, a gente prepara a casa, né? A gente escolhe uma roupa diferente, a gente pega aquelas toalhas diferentes que não vemos todos os dias, que são toalhas de festa para colocar na mesa. A gente, se o sofá tem alguma capa, a gente procura colocar aquela capa melhor ou cobre com uma mantinha. A gente faz uma limpeza na casa, ou seja, a gente prepara aquele lugar para oferecer a quem vai chegar com dignidade um acolhimento. Porém, esse Senhor que vem para nos salvar, vem para nos reconciliar consigo, vem para nos tomar para si, vem para consolidar a aliança outrora ferida pelo pecado. Então é justo esse Senhor que decidiu vir e que não mudou de ideia, ele vem e está chegando no meio de nós. É necessário que o nosso coração mude. É necessário que nós possamos admitir uma mudança interior, para que o nosso tudo seja colocado diante dele. E assim como ele se oferece por inteiro a nós, nós possamos nos oferecer por inteiro a ele. Vimos, comentando na festa da Imaculada,
que Deus decidiu vir habitar no meio de nós. Decidiu estabelecer uma aliança e uma comunhão perpétua. Mas por conta do pecado, ou seja, porque não abraçamos a total entrega a Ele, essa comunhão se vê impedida, não porque o Senhor não a quer, mas porque é preciso que da nossa parte se renove esse ato de entrega, para o qual o Senhor nos ajuda. O texto de Isaías fala a respeito desse socorro de Deus, fala a respeito do Senhor que escuta a súplica do seu povo, do Senhor que se apresenta como consolação para o seu povo. É a palavra que Deus dá a Isaías: vai consolar, eu vou tirá-los da escravidão, diz a ele, diz ao meu povo que eu vou perdoar, que eu vou fazer a expiação de suas culpas, que ela já foi expiada. Então, com grande intensidade, o Senhor confirma que recebe o nosso pedido de reconciliação e Ele mesmo colocará a nosso favor tantos homens e mulheres que passarão para anunciar e renovar o anúncio dessa boa nova. Deus vem permanecer no meio de nós e está disposto a nos reconciliar consigo. Por isso é importante preparar o caminho. Por isso é importante que tudo aquilo que em nós ainda não está completamente aberto a Deus possa abrir-se definitivamente no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de visitarmos as nossas próprias memórias, a nossa própria história. Quantas vezes voltamos sobre as nossas memórias, mas se não voltamos iluminados por Cristo, se não voltamos amparados pela misericórdia de Cristo, nos perdemos em amarguras e rancores. A nossa história, que talvez pelo tempo de sofrimento que passamos, parece que nos mostra apenas a dor do que foi aquele momento, no conjunto da nossa vida, pode significar muito mais do que aquela dor que sentimos. Mas para isso é preciso que os olhos do coração estejam abertos pela fé. E é preciso que exista um ato de confiança e de esperança no Senhor sob a regência de toda a nossa vida. E se olhamos com essa submissão, ou seja, compreendendo e aceitando que o Senhor está na regência de toda a minha vida, vamos começar então a perceber que para além daquela dor que se fez presente talvez naquele momento da minha história, naquela página do meu passado, de lá para cá, o Senhor fez muito mais. Se grande foi aquela dor, muito maior foi a consolação do Senhor. Se grande foi aquela dor, o Senhor, a partir dela, me educou, me instruiu e, podemos dizer, me salvou de tantas outras. Aquela dor não abateu o amor do meu Senhor por mim e não foi um limite para que eu pudesse amá-lo, pois Ele veio em meu socorro, Ele foi por mim consolação. Então, é importante, quando voltamos sobre a nossa história, que nós tenhamos sempre o olhar da fé, ou a luz que vem da fé sobre os nossos olhos, para que possamos compreender tudo aquilo que se passa na nossa história como acontecimento de Deus, a fim de que não se deixe dúvidas de que o Senhor está conosco. E daí nasce o desejo de nos prepararmos constantemente para o encontro com esse Senhor. Esse chamado do Evangelho de hoje é um chamado que se renova toda semana na missa dominical. Obviamente, agora nos preparamos para a celebração das festas no tempo do Natal. Celebrarmos
o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a cada domingo se renova esse chamado que Marcos apresenta hoje no início do seu Evangelho. De maneira que podemos, toda semana, antes de nos encontrarmos com o Senhor na Santa Missa Dominical, fazermos esse itinerário de preparação. O que na minha semana eu preciso fazer se tornar mais de Deus ao ponto de ser totalmente dele? No meu modo de falar, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de sentir e no meu modo de reviver ou de retomar nas mãos as minhas memórias. E ali, iluminados pela palavra de Deus, renovarmos esse gesto de entrega, de súplica, de agradecimento, ou então essa proclamação, seja de vitória de Deus sobre o que já aconteceu e o que já foi feito. Como é importante que isso esteja sempre presente na nossa experiência semanal, de maneira que o Advento não seja um chamado para um momento no nosso ano, mas que seja aquela experiência anual que nos ilumina para tantos outros momentos ao longo do nosso ano. Preparai o caminho do Senhor, diz João Batista. Se vocês repararem, Marcos não se alonga no discurso de João. É a frase imediata que retoma o profeta Isaías e deixa de maneira explícita, pois ele quer levar o leitor a essa compreensão. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas, ou seja, colocai na direção justa. É uma mudança significativa, não é apenas olhar para os próprios pecados e pedir ao Senhor perdão por eles. É pedir a graça ao Senhor que nos perdoa, de perdoar os nossos pecados, mas, sobretudo, de nos conceder a força do Espírito Santo para que possamos caminhar numa nova direção, ou seja, caminharmos na direção que o próprio Senhor nos entrega pelo Evangelho. Por isso precisa do exercício semanal, entendeu? Volta um pouco à mentalidade antiga, volta um pouco ao modo de falar antigo, volta um pouco ao gesto antigo, endireitemos o caminho, constantemente. A vida penitencial ou a vida de orientação para Deus, constantemente preciso orientar o meu coração e a minha vida na direção do Senhor. O que isso significa? Significa que você está batalhando com o homem velho. Significa que a gente está batalhando com todas aquelas tendências que ficaram em nós por conta do pecado e da vida que admitimos sem a presença de Deus. Que uma grande dose de humildade te acompanhe nessa hora, e é importante a gente pedir esse grande tesouro ao Senhor, essa grande virtude, porque cada vez que você vai morrendo para si, vai vivendo para Cristo. São muitos funerais que vão ser feitos, até a gente poder dizer como São Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não vai ser de primeira que a gente vai dizer isso, declarar e ponto final, e a partir dali acabou todo o esforço, o sacrifício, está tudo resolvido. Não, não. Bem-vindo à batalha dos que amam. Para nós, o caminho da penitência, ou o caminho da conversão contínua, é o caminho que nos aproxima do Senhor. Todos nós temos a necessidade de percorrer essa estrada. Por isso, Marcos descreve a pessoa de João Batista de uma forma muito austera, falando de suas roupas, falando do modo como ele se alimenta. Não é por curiosidade que Marcos nos apresenta isso ou apenas para descrever o personagem. Mas aquele homem forte que chama o inteiro povo a um caminho de conversão, vendo a forma como ele vive, se admite imediatamente que ele já fez e faz uma estrada de penitência e de conversão. Ele não usa as roupas e tem aquela dieta apenas para fazer mídia, para o seu anúncio, para o seu momento. Não, não, absolutamente não. Ele vive daquele jeito. Ele vive em condição de penitência. E ele chama os homens a seguirem essa estrada da comunhão com o Senhor
essa estrada penitencial. João Batista é a imagem do cristão que admite o caminho de penitência, que admite a estrada da mortificação para estar com seu Senhor, que admite a simplicidade, que admite a pobreza como virtudes importantes na sua vida para percorrer a austeridade do deserto. A existência, ela é um grande deserto. Ela é um lugar hostil. Nós não estamos na nossa pátria, somos peregrinos. Então existem muitos perigos e ameaças nesse caminho. É preciso que um aprenda a viver adequadamente nesse espaço. O homem penitente, o homem como João Batista, é o homem que sabe atravessar o deserto. É o homem que aprendeu pouco a pouco a viver naquele ambiente hostil e manter a vida. É preciso que nós peçamos ao Senhor sempre essa graça. Dai-nos todos os dons espirituais, Senhor, para que não caiamos numa ilusão nesse tempo em que estamos, acreditando que toda a felicidade, que todo o bem está na conquista dos valores dessa vida, daquilo que o mundo nos oferece, daquilo que o mundo aplaude, das coisas que são, ao primeiro momento, muito interessantes e atraentes, mas que depois não fazem outra coisa senão nos escravizar a elas. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos com simplicidade e humildade, a nos despojarmos de tudo aquilo que possa de algum modo nos tirar da Tua presença, ou vir a acreditar que a vida aqui e como está é tudo e o melhor que podemos ter. O deserto inquieta sempre quem nele está, para que possa ir para um outro lugar. Que assim também nós possamos viver nesse tempo inquietos. Inquietos, compreendendo que aquela mentalidade ainda não fala de todo o bem que é possível. Então a gente se aproxima do Senhor e diz: Senhor, ajuda-me a pensar com os teus pensamentos. Que a nossa forma de sentir ainda não expressa todo o bem e toda a beleza de uma realidade. Daí a gente pede: Senhor, infunde em nós a potência, renova em nós a potência do Teu Espírito Santo para que possamos sentir com o Teu coração. E ao mesmo tempo, quando praticamos a caridade, percebemos que ainda precisa ser feito muito, ainda é possível oferecer muito. Senhor, dai-nos a força para que possamos oferecer todo o nosso ser em ato de amor ao próximo e amor a Ti. Inquieta-nos, Senhor, para que possamos desejar o céu e viver a antecipação dessa alegria já agora, em todos os momentos. Converte, Senhor, nosso coração para Ti, e nós Te seguiremos e contigo permaneceremos. Perdoai-nos por todas as nossas faltas e dai-nos, Senhor, a potência do Teu Espírito para que possamos viver e agir segundo a Sua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Loreto, hoje se celebra Nossa Senhora do Loreto, e também temos a possibilidade de rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que trabalham na aviação militar e na aviação civil, porque Nossa Senhora do Loreto é a patrona da Força Aérea, tanto brasileira quanto internacional, no mundo todo. Então vamos pedir de maneira particular por todos os nossos irmãos que trabalham na Força Aérea e que trabalham na aviação civil, para que o Senhor, pela intercessão de Maria, os proteja, os livre de todos os perigos, e que pela intercessão de Nossa Senhora de Loreto, nós também possamos perseverar nesse tempo rumo à nossa casa na Jerusalém Celeste. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.